Bibliologia, quarto capítulo, estudaremos agora. Materiais que foram feita a Bíblia. Materiais que foram feita a Bíblia. Deus, desde do princípio, tem levado o homem a escrever seus feitos e também do juízo que virá sobre a terra. Flávio Joséfo afirma que seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Como os seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir duas colunas, uma de tijolos e outra de pedras, e sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Se o dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria a de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado, e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje, na Síria. Isso quer dizer ainda no tempo de Flávio Joséfo. Os materiais que foram feita a Bíblia. Primeiro, em pedra. Muitas inscrições famosas encontradas no Egito e Babilônia foram escritas em pedra. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, Êxodo 31, 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, capítulo 34, 1 ao 28. 2 outros exemplos são a pedra moabita, 850 a.C., e a inscrição de Siloé, encontrada no túnel de Ezequias, junto ao tanque de Siloé, 700 a.C. Segundo, em argila. O material de escrita predominante na Síria e Babilônia era a argila, preparada em pequenos tabletes e impressa com símbolos em forma de cunha chamados de escrita cuneiforme, e depois assada em um forno ou seca ao sol. Milhares desses tabletes foram encontrados pelas pás dos arqueólogos. Terceiro, em madeira. Tábuas de madeira foram bastante usadas pelos antigos para escrever. Durante muitos séculos a madeira foi a superfície comum para escrever entre os gregos. Alguns acreditam que este tipo de material de escrita é mencionado em Isaías 38. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. E Abacuque 2, 2. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar veja. Quarto, em couro. Talmud judeu exigia especificamente que as escrituras fossem copiadas sobre peles de animais, sobre couro. É praticamente certo, então, que o Antigo Testamento foi escrito em couro. Eram feitos rolos, costurando juntas as peles, que mediam de alguns metros a 30 perpendiculares ao rolo. Os rolos, entre 26 e 70 centímetros de altura, eram enrolados em 1 ou 2 pedaços de pau. Quinto, em papiro. É quase certo que o Novo Testamento foi escrito sobre papiro, por ser este o material de escrita mais importante na época. O papiro é feito cortando-se em tiras seções delgadas de cana de papiro, empapando-as em vários banhos de água, e depois sobrepondo-as umas às outras para formar folhas. Uma camada de tiras era colocada por sobre a primeira, e depois as punham numa prensa, a fim de aderirem uma às outras. As folhas tinham de 15 a 38 centímetros de altura e 8 a 23 centímetros de largura. Rolos de qualquer comprimento eram preparados colocando juntas as folhas. Geralmente mediam cerca de 10 metros de comprimento. Sexto, em velino ou pergaminho. Velino começou a predominar mediante os esforços do rei Eumenes II, de Pérgamo, 197-158 a.C. Ele procurou formar sua biblioteca, mas o rei do Egito cortou o seu suprimento de papiro, sendo-lhe então necessário obter um novo processo para o tratamento de peles. O resultado é conhecido como velino ou pergaminho. Embora os termos sejam usados intercambiavelmente, o velino era preparado originalmente com a pele de bezerros e antílopes, enquanto o pergaminho era de pele de ovelhas e cabras.
Obtinha-se assim um couro de excelente qualidade, preparado especial e cuidadosamente para receber escrita de ambos os lados. Este tipo de material foi utilizado centenas de anos antes de Cristo e, por volta do século IV depois de Cristo, ele suplantou o papiro. Quase todos os manuscritos conhecidos são em velino. Esta forma de manuscrito. Havia dois formatos. Códice, em formato de livros feito de pergaminho. As folhas têm 65 centímetros de altura por 55 centímetros de largura. Começou a ser usado no século II. Rolo, poderia ser de papiro ou pergaminho. Era preso em 2 cabos de madeira para facilitar o manuseio durante a leitura. Era enrolado da direita para a esquerda e sua extensão dependia da escrita a ser feita. Os instrumentos de escrita. Vários instrumentos básicos foram empregados para que se pudessem os registros escritos nos materiais mencionados acima. Eis alguns deles. Estilo. Instrumento em formato pontalete triangular com cabeçote chanfrado, com que se escrevia. Que era usado de modo especial para fazer entalhes em tabuinhas de barro ou de cera, sendo às vezes denominado pena pelos escritores bíblicos. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Jeremias 17, 1. O cinzel era usado para fazer inscrições em pedra, como em Josué 8, 31, 32. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não moverá ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Jó refere-se ao cinzel denominando pena de ferro 19 e 24, com a qual se poderiam fazer gravações na rocha. A pena era usada para escrever em papiro, em couro, em velino e em pergaminho. 3 João 13 tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Todos os instrumentos eram usados pelos escribas para desempenhar as tarefas escriturárias. Jeremias refere-se a um canivete que alguém usou a fim de destruir um rolo. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Jeremias 36, 23. Seu uso mostra que o rolo teria sido feito com um material mais forte que o papiro, que poderia ser rasgado. A tinta era um material que acompanhava a pena que ficava no tinteiro. A tinta era usada para escrever no papiro, em couro, pergaminho ou em velino. Todos os materiais e instrumentos disponíveis para todos os escritores da Bíblia. A tinta usada pelos escribas era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida semelhante à goma arábica. Veja Ezequiel 9, 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. 2 Coríntios 3, 3. 2 João 12. 3 João 13. O carvão é um elemento que se conserva admiravelmente através dos séculos. Daremos continuidade no próximo capítulo.